Bom dia, que bom acolher vocês nesta manhã de domingo. Hoje é o dia 6 de junho, estamos já no mês de junho, mês 6 deste ano, para o segundo domingo após Pentecostes, culto aqui da nossa comunidade evangélica de Confissão Luterana de Goiânia, para o qual acolho cordialmente cada um e cada uma que já entrou. Já estamos conversando aí, nos saudando informalmente. E hoje nós temos, por lema da semana, o seguinte texto de 2 Coríntios 5:19, que diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu leio novamente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós vamos recordar posteriormente na mensagem este versículo novamente, mas acho ele muito importante para a nossa vida, para nós lembrarmos duas coisas. Primeiro, que nós, como pessoas perdoadas que somos, nós estamos reconciliados com Deus através deste perdão que recebemos. E esta reconciliação, ela oportuniza que nós também caminhemos como pessoas reconciliadas. O texto diz que Deus não imputou aos seres humanos as suas transgressões, ou seja, não fez com que nós pagássemos pelos nossos próprios erros, de modo que nós também não precisamos ser aqueles que condenam e que vão atrás dos outros, querendo que os seus erros e as suas transgressões sejam punidas. A nós, Jesus confiou essa palavra, a palavra da reconciliação. Sim, eu saúdo vocês, cada um e cada uma, muito cordialmente nesta manhã, e convido já para nós cantarmos, ouvirmos e cantarmos o hino Onde Reina o Amor. Eu compartilho com vocês agora. Sempre nos lembrando que nós somos comunidade dos filhos e filhas de Deus, somos comunidade daquelas pessoas que são perdoadas e acolhidas por Deus, e ali onde vive este amor reconciliado que Deus dá a cada um de nós, através da sua graça e do seu perdão, ali Ele está em nosso meio. Assim, digo que nós estamos reunidos e reunidas hoje, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Convido agora para um momento de
reflexão, de crítica, autocrítica. Nós temos uma oportunidade de avaliar as nossas vidas, colocar os pesos, né, o peso dos nossos pecados, da carga de culpa que nós carregamos nas mãos de Deus. Assim, eu convido que vocês também, nesse momento, tomem, né, um tempo de silêncio para avaliar as suas próprias vidas e confessar os pecados diante de Deus, confiantes de que Ele nos ouve, nos acolhe e nos perdoa. Confessemos os nossos pecados. Misericordioso Deus, nós te agradecemos porque podemos chegar diante de Ti e colocar nas Tuas mãos o peso que carregamos da nossa culpa, dos nossos arrependimentos. Todos e todas nós estamos sujeitos a, em determinados momentos da nossa vida, falhar e, assim, ferir as outras pessoas, ferir os nossos familiares, nosso círculo de amigos, ferir a sociedade como um todo, através das nossas práticas que nem sempre correspondem à tua vontade. Nós nos reunimos hoje porque queremos caminhar de acordo com a tua palavra, queremos que a tua palavra nos transforme, queremos ser pessoas reconciliadas entre nós e contigo, e assim vivemos em comunhão de amor, de fraternidade, de solidariedade, respeitando uns aos outros na nossa diversidade. Por isso te pedimos que nos perdoe. Perdoa os nossos pecados quando nós não conseguimos viver desta maneira e transforma as nossas vidas. Isso é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Vamos ouvir e cantar o hino Eu Quero Ser, Senhor Amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E assim também colocar esta nossa confissão nas mãos de Deus. Ao hino 421 do HPT2, o Minário Verde. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Assim é a nossa vida, nós somos como este barro nas mãos do oleiro e, e Deus conforma e reforma a nossa vida a todo instante.
Por isso eu anuncio a vocês o perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como pessoas reconciliadas, amadas e perdoadas por Deus, nós podemos viver uma vida mais leve, uma vida mais comprometida com o mundo. E assim, como sempre temos cantado, nós queremos clamar pelo mundo de Deus. Hoje, assim, eu menciono de maneira muito especial os diversos casos de contaminação por coronavírus. São, além das mais de 470 mil vítimas desse vírus, nós estamos com um altíssimo índice de contaminação. O vírus está correndo solto, né? Que bom que nós já temos tantas pessoas vacinadas, o que faz com que, para muitas delas, o vírus não seja mais tão perigoso, mas ainda assim, tantas pessoas, aqui na nossa comunidade mesmo, muitas famílias relatando casos de contaminação, né? Depois a gente vai orar em específico pelas famílias que passam por essa situação. Mas colocar nas mãos de Deus a sua humanidade, também o mundo criado por Ele, que sofre e padece de tantas e diversas maneiras. Assim nós, como comunidade comprometida com o mundo, comprometida com a humanidade, comprometida com o meio ambiente, esta semana, no dia 5, ontem, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós temos sido tão descuidados com esse presente maravilhoso que Deus nos deu, a vida em todas as suas formas, em toda a sua diversidade, a criação de Deus, nossa casa comum. Que nós possamos, nesse momento, colocar toda forma de vida nas mãos de Deus, clamando por piedade, por sua misericórdia, para que escute o nosso clamor quando cantamos Kyrie eleison pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a pressa de com tua salvação, a tua voz bendita, irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Neste momento, eu gostaria de convidar vocês para que pudessem abrir os microfones, quem quiser, compartilhar uma palavra de acolhida, de chegada, contar como que está chegando para este culto de hoje, o que tem trazido no seu coração, o que gostaria de colocar nas mãos de Deus em oração neste momento em que nós iremos orar pelas nossas vidas, né? Motivos de gratidão, motivos de alegria, aquilo que vocês quiserem compartilhar nesse momento. Fiquem à vontade. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Vamos orar, pastor, pelas vítimas da Covid, pelas pessoas que estão sofrendo luto pela perda dos seus entes queridos, pelas pessoas que estão desempregadas, passando necessidade, né? Eu oro sempre quando eu estou aqui no Rio Grande do Sul, que é tão frio,
Eu estou numa casa quente, numa cama quente, sei que tantas pessoas estão passando frio e o frio dói. Isso dói na gente também. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelo que eu tenho, pelo que Deus me proporcionou, né? Que a gente tem, não temos riqueza, mas temos aquilo que é essencial, que é a vida, a família, a saúde, né? Então, eu acho que Deus, ele nos dá tantas bênçãos e a gente tem que olhar isso todo dia. E eu agradeço, eu sou grata todos os dias. Obrigado, Angélica. Sempre bom ouvir uma palavra de gratidão, né? Mais alguém gostaria de falar? Oi, Liliana. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, pastor. Então, aqui de Balneário Camboriú, né? Eu e o meu esposo, nesse momento, estamos com Covid, infelizmente, né? A gente se descuidou, por isso que, assim, eu peço para as pessoas se cuidarem, tomarem todos os cuidados. Nós fomos convidados para a reunião, assim, de igreja, né, com pessoas que se reúnem, grupos de mulheres, grupos de homens, e nesses grupos eles não faziam uso de máscara, tá? Eu guardei o distanciamento mesmo assim, porque eu levava meu violão para ficar a 2 metros de distância, né, fazendo louvor. Mas mesmo assim, deu uma contaminação geral naquela igreja, não vou citar nome, tá, pastor? E hoje estamos em casa, arrependidos foi ignorância nossa, né? Não foi falta de conhecimento, né? E por isso alertamos as pessoas que às vezes não se sintam constrangidos de dizer um não quando alguém chega para dar a mão, para abraçar. A gente pode dar uma resposta, né, com carinho e se preservar, afinal de contas, está na palavra, somos templo do Senhor, né? Temos que cuidar desse templo. E também quero agradecer pelas nossas vidas, né? Porque tudo que nós passamos hoje, né? Se eu for contar de uma novela mexicana, pastor, mas tudo que nós passamos hoje é simplesmente a consequência das nossas próprias escolhas, né? Então, eu sou grata a Deus, porque muitas vezes Ele permite que coisas aconteçam, porque a gente não entende o que Ele quer, às vezes a gente não escuta, né, o que Ele quer da gente, e ao fazermos diferente, Ele permite que algumas coisas aconteçam para a gente cair, né, cair a ficha, como dizem por aí, né. Então, nesse momento, eu peço oração para que todas as pessoas, não somente nós aqui, né, todas as pessoas comecem a tomar consciência, né, e comecem a orar verdadeiramente, ouvindo o que o Senhor quer, né, nas suas vidas, e que tomem consciência de que esta doença não é brincadeira, né, que tomem todas assim, que façam tudo o que tem que ser feito mesmo para evitar. Nós já tomamos a primeira dose, né? A segunda dose vai ser só em agosto, né? Mas mesmo assim sabemos que isso só vai impedir o que a gente se contamine com um caso mais grave, né? Mas não vai impedir a recontaminação. Então, mesmo assim, né? E orar por todas as pessoas que estão passando necessidade também nesse momento, né? Por conta da pandemia, os que estão desempregados, aqueles que não têm o que comer, não têm onde morar mais, que não conseguem pagar um aluguel às vezes, por tantas pessoas que estão vindo de outros lugares também, venezuelanos, né, que a gente vê que estão em situação pior e vêm em busca de algum milagre assim repentino que não acontece. Quando chegam aqui, veem que tem que ir à luta e às vezes ficam, né, na rua, em situação de rua mesmo. Então, lembrar de todas aquelas pessoas que estão precisando e saber que para nós podermos ajudar essas pessoas, nem que seja em oração, temos que começar a cuidar de nós em primeiro lugar também, né? É isso aí, pastor. Obrigado, Liliana. Que importante esse teu testemunho, né? A gente está justamente vivendo num período que a gente chama de relaxamento, né? A gente já está todo mundo cansado disso.
e às vezes a gente já começa a ceder a essa coisa do, tá, já tem bastante gente vacinada, né? Vai dar tudo certo. E é no final da maratona que a gente passa pelo período de maior dificuldade. Se é que nós podemos dizer que estamos no final disso, né? Infelizmente, acho que ainda vamos mais algum tempo com esse drama na nossa vida. Mas que vocês estejam bem. Eu vejo que você está tossindo, espirrando às vezes aí, né? Dizem que a primeira dose já ajuda a que seja mais fraco um pouco, né? Mas que vocês passem bem por esse momento. Liliana me encaminhou essa semana uma mensagem da mãe dela, que sempre escuta senhas, né, diárias, tão simpática. Manda um abraço para tua mãe, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, alguma palavra, motivo de gratidão, algum aniversário que a gente está esquecendo aí? Na verdade, eu queria reiterar, já que foi falar pela Liliana e pela, acho que a Angélica, que falou também, mas eu queria especialmente agradecer nesse momento a ciência, né? Porque ela permite que a gente possa sonhar com uma cura não, com a prevenção, né? Com as pessoas que se dedicam, e agradecer especialmente a ciência, porque, assim, esse dom maravilhoso que Deus deu para algumas pessoas, né? E que o fato de já estar estudando vacinas similares fez com que essas vacinas saíssem de modo muito rápido, porque a gente sabe que a vacina demora mais, né? E que ainda as pessoas acham que a vacina é boa porque acham que foi muito rápido. Na verdade, ela já foi feita baseada em outras, né? Então, assim, agradecer especialmente esse dom que Deus deu para pessoas e para a ciência em si, né? Para que a gente pudesse estar hoje vislumbrando e daqui a um tempo a gente vai poder viver de modo mais humano, mais fraterno, né, mais próximo das pessoas, no contato que a gente tanto necessita, né, dessa interação. Obrigado, Emma. Sempre bom agradecer pelos dons que Deus dá, né? E Ele constrói, edifica o mundo através dos nossos dons, né? Seja através da ciência, através das capacidades especiais que cada pessoa recebe. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Se não for o caso, quero convidar vocês para orar e sempre confiando que cada um tem na sua cabeça, né? Às vezes, depois do culto, eu converso com a Gabi, a minha esposa, e ela sempre diz assim, eu tinha uma coisa lá que eu queria falar, mas acabei não falando, né? Eu imagino que muitas pessoas têm aquela coisa que gostaria até de falar, ou né, que lembra nesse momento e acaba não dizendo com palavras, mas Deus é poderoso, nos conhece profundamente, Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente. E assim Ele acolhe nesse momento em que nos unimos em oração. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade de aprendermos durante a nossa caminhada com os nossos erros, com as oportunidades e os desafios que tu colocas no nosso caminho. Não tem sido um tempo fácil, como nós ouvimos nas diversas falas, tantas questões nos assolam hoje. Mas nós queremos te agradecer porque, mesmo diante dessas dificuldades, no meio de tanta tristeza e dor, nós podemos confiar em Ti. Tua palavra vem a nós em Jesus Cristo como palavra solidária, palavra de amor e de cuidado. Jesus, esta Tua face que se compadece com o sofrimento humano. Se nós te agradecemos porque Tu caminhas ao nosso lado sempre, independente das situações de dificuldade, de sofrimento, que nós, como humanidade, mas individualmente, cada um e cada uma de nós também passamos. Assim, nós te pedimos que, pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo, hoje, quando escutarmos a tua voz e a tua palavra, tu possas transformar, edificar a nossa vida, nos revigorar, fortalecer a nossa fé, para que nós possamos continuar vivendo como tua família, como teus filhos e filhas, como
humanidade reconciliada e reunida. Isso é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com teu Espírito Santo vive e reina agora e sempre. Amém. Bom, gente, vamos ouvir agora um hino que se chama A Tua Vontade, e ele está relacionado com o tema da leitura bíblica que nós faremos depois, que diz que Jesus diz que quem faz a sua vontade é o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. A família de Deus é a família daquelas pessoas que vivem de acordo com a sua vontade. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós, servir em tua mesa. Saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Nos oro em tua presença, sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que toda morte em vida e dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Quero convidar alguém que tenha interesse em se voluntariar para fazer a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 até 35. Marcos, capítulo 3, versículos 20 até 35. Se alguém puder fazer essa leitura para nós, eu agradeço. Eu posso ler, pastor.
Fique à vontade, obrigado. É Marcos, capítulo 3, versículos 20 até 35, correto? Isso. Tá, ok. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa deste pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Como preparo a pregação, eu gravei um hino especial sobre este tema da família de Deus para hoje. O hino 421 do HPT2, o Minário Verde. Eu quero ser. Não foi. O hino 421 do HPT2, o Minário Verde. Não está aqui na lista. Depois, eu deixo então para depois da mensagem, eu abro em especial essa música para nós. Que a graça e a paz do nosso amado Mestre e Irmão Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, vivificador e consolador, estejam com todos e todas vocês. Amém. Cara comunidade, caros irmãos e caras irmãs, eu começo fazendo uma pergunta. Será que a leitura bíblica que nós estamos fazendo, quando vamos aos cultos, quando assistimos os cultos, quando ouvimos mensagens, será que essa leitura bíblica tem sido uma luz para dentro dos conflitos atuais da nossa sociedade? Será que a forma como nós estamos interpretando o Evangelho tem gerado cura e libertação no nosso mundo hoje? Ou será que a forma como nós interpretamos o Evangelho tem gerado mais doença, mais ódio e mais escravidão?
Eu pergunto para vocês como vocês entendem que a nossa leitura bíblica tem influenciado na nossa sociedade. Qual o papel que nós, pessoas cristãs, estamos tendo na sociedade hoje? Será que estamos levando luz, cura e libertação para os conflitos da nossa sociedade? Ou será que estamos agindo pela discórdia, para promover o ódio, a segregação, a perseguição daqueles que são diferentes? Como isso tem acontecido na nossa igreja, na Igreja de Jesus? Também na nossa ISLB. Será que o tipo de interpretação bíblica que estamos fazendo tem promovido reconciliação, paz? Faço um parênteses aqui, lembrando que essa semana eu recebi colega pastor e professor universitário compartilhou nas suas redes uma postagem oficial da ISLB, oficial da igreja, que fala da chamada Quinta de Preto. Quintas em Preto é uma campanha internacional contra a violência, a campanha internacional contra a violência de gênero, ou seja, violência contra as mulheres, de modo mais claro e presente na nossa sociedade. Nós somos um dos países com o maior índice de assassinato de mulheres. Essa é uma realidade, infelizmente, presente na nossa vida. Nossa campanha chama contra a violência contra as mulheres, violência chamada de gênero, e todas as formas de violência. E esse pastor, então, sofreu ataques de pessoas da nossa igreja por defender uma campanha contrária à violência de gênero. Aí é que eu pergunto, a interpretação bíblica que nós estamos fazendo, a leitura do Evangelho tem promovido reconciliação, cura, libertação para os atuais conflitos da sociedade, ou ela tem nos encorajado à dissensão, à divisão, ao ódio, à perseguição do outro? Como isso tem acontecido dentro das famílias de vocês? Eu tenho certeza que muitos e muitas de vocês vão compartilhar diversos relatos de como esse tempo de ódio, de intolerância, de divisão, de perseguição tem afetado as famílias, tem jogado umas pessoas contra as outras, tem criado divisão, exclusão, cancelamento, como dizem hoje, dos nossos próprios irmãos e irmãs, pais e mães e demais familiares. Vivemos em uma sociedade em conflito. Para essa palavra, a partir da constatação deste conflito que nós vivemos, eu quero resgatar dos nossos textos, da nossa leitura, algumas palavras de Jesus, alguns exemplos que o texto de Marcos 3 nos oferece. Primeiro, dizendo que esse texto que nós lemos, de Marcos 3, 15 a 30, é o início do ministério de Jesus, quando ele recém havia escolhido seus discípulos e era já ali acompanhado por uma multidão de pessoas. Imaginem que ele foi para sua casa, ele morava então em Cafarnaum com a família de Pedro no início de seu ministério, e foi descansar, e aí dizia que ele não tinha tempo nem para comer, porque as pessoas vinham, entravam dentro da casa, ficavam do lado de fora. E isso já acontecia tão rapidamente porque Jesus já havia iniciado o seu ministério, pregando o reino de Deus, como ele fazia, e promovendo curas e expulsão de demônios, como diz o texto que nós lemos. Aqui a gente já poderia fazer uma pausa e perguntar
quais são as forças demoníacas que controlam as nossas vidas, nosso corpo e a nossa mente hoje. Porque hoje nós não usamos muito essa linguagem de demônios, né? Isso, na época de Jesus era que não tinha, como nós conversamos antes, não tinha desenvolvimento científico, não tinha tantos conhecimentos sobre a origem dos males da nossa personalidade, da nossa individualidade, das nossas doenças, né? Hoje a gente sabe muito mais profundamente de onde que vêm as coisas que acontecem conosco. E naquela época tudo se atribuía muito ao poder dos demônios. Quais seriam, metaforicamente, esses demônios que controlam a nossa vida hoje, o nosso corpo e a nossa mente? Esses eram os demônios que Jesus expulsava. E era desse tipo de mal que Jesus promovia cura e promovia libertação. Eu hoje de manhã passei por um trecho de um texto que um colega compartilhou, que eu quero também dividir com vocês, que diz assim: sua missão de Jesus Cristo, em vista da realização do reino de Deus, não estava voltada às doutrinas, ritos e leis, prescrições morais, práticas religiosas, mas simplesmente para o amor, o perdão, a convivência pacífica, a partilha dos bens, a paz e a justiça na sociedade. O sagrado para Jesus era o próprio ser humano. Essa era a missão de Jesus. Esse era o testemunho que ele dava quando anunciava o reino. E essa era a prática que ele produzia a partir da libertação, das curas, da expulsão dos demônios. Jesus queria livrar a humanidade daquilo que gerava exclusão social, e a doença gerava exclusão social. Os leprosos daquela época precisavam viver mendigando nas portas das cidades, porque não podiam entrar, precisavam manter distanciamento social. Os demônios que tomavam conta das pessoas se manifestavam como aquelas práticas que geravam conflito e divisão social. Aquele tipo de conduta humana que gerava violência, ira, que disseminava mentiras. Não à toa, o diabo é conhecido na Bíblia como o rei da mentira, calúnias e conflitos. Assim se percebia onde é que estava o demônio. E é para essas pessoas que Jesus vinha e as resgatava, as curava, libertava em nome de Deus e não em nome de forças demoníacas. Mas os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas pensavam que ele estava louco. Alguns mestres da lei, os grandes fariseus, os grandes profetas e sacerdotes que estão nas televisões aí falando hoje em dia, eles viam e diziam: ele está dominado pelo Beelzebu, o chefe dos demônios, porque só assim para ele expulsar os demônios. Assim nos diz o nosso texto. Vejam que a prática de Jesus, a prática de cura, de libertação, de inclusão social das pessoas que estavam marginalizadas em virtude dos seus sofrimentos, de libertação, de reintegração das pessoas no meio da sociedade, da construção de novas relações baseadas no amor e na justiça, de reconciliação. Essas práticas de Jesus eram vistas
como práticas demoníacas. Sua família veio porque estavam ouvindo que as pessoas diziam que Jesus estava louco. Estava dominado pelo Beelzebul, porque anunciava a acolhida, o perdão, a restituição da dignidade das pessoas. E Jesus diz que essa confusão entre os espíritos, quem propositalmente distingue entre o Espírito de Deus e cria confusão, dizendo que a prática do Espírito Santo de Deus se assemelha à prática do espírito maligno, do Beelzebul. Este pecado é imperdoável. Talvez na Bíblia seja a única passagem que se refere a um pecado para o qual não há perdão. Criar divisão e confusão na identificação dos espíritos. Dizer que o Espírito que estava presente em Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, era o espírito demoníaco, é criar confusão, desordem, acusando sua prática libertadora de ser a prática do próprio demônio. Ora, não é difícil de encontrar esse tipo de confusão na nossa sociedade hoje. Não só na sociedade, mas dentro da nossa igreja e dentro das nossas famílias. Assim diz o texto para nós: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Nós estamos nos destruindo. Vivemos numa sociedade em conflito. Ter posições diferentes, pensamentos diferentes, não é um problema. Isso deixa bem claro. A gente não precisa todo mundo pensar igual, não. Mas lutar entre si e cometer isso que se chama de fratricídio, o assassinato dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Essa é a razão da fraqueza, da destruição da nossa coesão social enquanto sociedade brasileira. Na verdade, assim nós somos desde o início da sociedade. Essa divisão gritante entre uma elite e um grupo de pessoas pobres, servis, escravas, escravos, negros, indígenas, está na base da nossa sociedade e permanece até hoje. A violência contra a mulher é a mesma coisa. Feminicídio. E hoje, por mais que as pessoas torçam o nariz quando a gente fala sobre esse tema, nós não podemos deixar de falar sobre a violência contra as pessoas LGBTs. E eu menciono rapidamente esse caso dessa semana que é estarrecedor que aconteceu em Florianópolis. De um jovem homossexual que foi estuprado 3 vezes e que, ao estar inconsciente, foi tatuado contra a sua vontade com palavras ofensivas contra a sua sexualidade. E há quem diga que condenar a violência é ir contra o Evangelho. É politizar o Evangelho. Eu penso que isso é um absurdo. É um absurdo nós condenarmos quem
protesta contra qualquer tipo de violência, independente de quem seja violentado. E mais uma vez eu digo, diversidade de pensamento e de posições sobre as questões da vida é saudável e comum. O que não pode é imperar a violência. Nós, como pessoas reconciliadas com Deus, nós precisamos entender isso e respeitar a outra pessoa. Reconhecer que o Deus que me acolhe como pecador que eu sou, que me perdoa, que restabelece a minha dignidade, que me propõe, que me possibilita recomeçar na reconstrução dos meus vínculos, ele também faz isso com as outras pessoas, que eu, oportunamente, posso julgar que são pecadoras. A leitura bíblica que nós estamos fazendo hoje em dia tem sido uma luz para dentro dos conflitos atuais da nossa sociedade? Ou não? A vontade de Deus, caras irmãs e caros irmãos, é essa que define quem faz parte da sua família. A família de Deus não é mais configurada pelos vínculos biológicos, tampouco é a nossa verdadeira família. Ela não se caracteriza mais por esses vínculos, mas pela realização da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos essa luz no mundo, que cura, que liberta, que acolhe, que perdoa e que inclui. Assim age o Espírito Santo de Deus, que contraria os espíritos que são dominados pelo Beelzebub. Esse nós precisamos exorcizar. Nós podemos, somos enviados a fazer isso. Jesus dizia, eu envio vocês para pregar o evangelho e expulsar demônios. Quando fala expulsar demônio, não quer dizer essa aquela coisa mágica de botar a mão na cabeça e tirar um espírito que está lá dentro. Mas é de dissuadir as pessoas do seu comportamento violento, das suas práticas de divisão, de promoção do ódio. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, mas confiou a palavra da reconciliação. Jesus promoveu a reconciliação do mundo com Deus. Não nos condenou pelos nossos pecados. E não fez isso para que nós, então, saíssemos por aí condenando, atirando pedras nos outros, sendo violentos. Nós somos pessoas perdoadas e reconciliadas com Deus para viver assim umas com as outras. E o texto diz para nós, já encaminhando para o final, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem e as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas. Esta palavra foi que Jesus Cristo nos confiou. Portanto, irmãs e irmãos, eu digo para vocês assim, que estão em casa, mas que vão voltar para suas vidas, para os seus afazeres, para as suas relações. Vamos hoje levando essa palavra, com essa tarefa para nós, com essa missão, de sermos aquelas pessoas que promovem esta palavra da reconciliação. Assim como nós, que somos pessoas pecadoras, podemos anunciar este perdão aos outros e viver novas formas de relações na nossa família, na sociedade. Quem sabe assim, o nosso destino não seja aquele que Jesus disse, de uma sociedade, de uma família
está fadada à destruição. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Eu vou agora tentar colocar aqui para vocês, aquele hino que eu falei, que ele não estava aqui na lista, só porque eu gravei ele especialmente para esse tema de hoje. Mas enquanto eu faço isso, quero dizer que as ofertas do culto de hoje, elas são destinadas para o trabalho sinodal da nossa Assembleia Sinodal, que inclusive foi cancelada neste ano, mas que será realizada no próximo ano, se assim Deus permitir, e que dessa maneira nossas ofertas possam ajudar o sínodo, a nossa igreja, nesse nosso lugar de vida aqui, a realizar os seus encontros, as suas tarefas. É tão importante fortalecermos a missão de Deus aqui no nosso sínodo. Que Deus abençoe as vossas dádivas. Depois, quando eu for compartilhar o tema deste culto, né, esse culto gravado, eu também vou compartilhar dados para que vocês possam fazer as suas ofertas. Vamos então agora ouvir o hino. Somos a família de Deus. Era aí que deu problema aqui. Vamos de novo. Com muita paciência de vocês. Agradeço sempre a paciência com os problemas técnicos. Vamos lá. Somos a família de Deus, sim, somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Somos a família de Deus, sim, somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Somos a família de Deus, sim, somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Somos a família de Deus, sim, somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Bom, gente, nesse momento eu gostaria de ouvir vocês mais uma vez, nos pedidos de oração para a nossa oração do Pai Nosso, nosso momento de intercessão pelas pessoas que necessitam. E eu começo lembrando do Caio, né, da nossa comunidade aqui,
essa semana, ontem me relatou que também sua família está contaminada, sua filha e sua esposa estão com coronavírus. E ele pede para nós colocarmos a família em oração. Pergunto se alguém mais gostaria de lembrar de alguém, alguma circunstância que gostaria de interceder. Eu peço, pastor, pela minha cunhada Helena, que está enfrentando um câncer e ela está numa situação muito triste. A gente vê que o dia dela está cada vez mais curto, o tempo dela, e eu peço que Deus tenha misericórdia pelo sofrimento que ela está passando e dê forças para a família do meu marido, minha sogra, que está com 92 anos e vendo a filha desse jeito, né? E peço por todos eles que Deus ajude e dê muita força. Certamente lembramos da Helena, da família. Eu quero pedir pelo meu irmão que está com Covid e para que todos nós, a nossa família, passe bem. Obrigado, Diego. Vamos orar pelo Bruno, então, e por vocês, para que todo mundo passe bem por essa, pela Liliane, né? Pela Liliana, pelo esposo, que passem bem, que podem sair curados disso, né? Pastor, queria pedir pelo nosso amigo Geraldo, que se encontra internado há mais de 28 dias, está com uma situação bem complicada no pulmão. No caso dele não é Covid, ele é diabético e foi só complicando. Para que Deus sustente, dê força para toda a família dele que encontra nessa situação. E para todas as nossas famílias, né? Da nossa comunidade, da nossa nação. Que Deus esteja no controle. Amém. Vamos orar pela cura do Geraldo. Obrigada. Se assim for da vontade de Deus, né? É sempre difícil a gente passar por esses momentos, né? Como a Angélica também compartilha a dor e o sofrimento, né? Mas as nossas vidas pertencem a Deus. Deus é Senhor da vida, né? E a morte faz parte também da nossa vida. E às vezes nós precisamos ter forças também para passar por momentos de luto e enfrentar algumas dificuldades. Verdade. Mais alguém gostaria de compartilhar algum motivo de oração, algum pedido, alguma circunstância de sofrimento em sua vida? Se não, a gente entende que tudo que nós sentimos e pensamos é acolhido e expressado pelo próprio Espírito através de nós de uma maneira que nós não compreendemos. E assim quero convidar vocês a abrirem os seus microfones e para nós fazermos a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou para os momentos em que nós não sabemos bem o que dizer ou como expressar aquilo que nós pensamos e sentimos. Essa é o meio através do qual Deus escuta e acolhe tudo que nós somos e tudo que nós queremos colocar em suas mãos. Então, fiquem à vontade, sintam-se convidadas todos e todas a abrirem seus microfones para nós orarmos o Pai Nosso em conjunto. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória sempre. Amém. Recebam agora a bênção que vem de Deus para a vida de vocês, das suas famílias, que vocês possam, nesse domingo, acolhê-las em plenitude, que a bênção de Deus possa proteger vocês, iluminar os caminhos de cada um e cada uma. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então, gente, que vocês vão pelo caminho da vida de vocês, sendo essa luz que brilha no mundo. Essas testemunhas, através das palavras de vocês, mas muito mais através dos gestos, das ações de vocês. Que vocês sejam testemunhas desta palavra de reconciliação. Que não sejam estes que são dominados pelos espíritos da discórdia, mas que deixe que o Espírito Santo conduza a vida de vocês, para que vocês brilhem a luz da vida de Deus, que é paz, amor, perdão e reconciliação, por onde quer que vocês andem. Amém. Amém. E assim eu compartilho o último hino, que a luz de Cristo brilhe, porque lembramos sempre que nós somos esses reflexos da luz que vem do próprio Deus no mundo. Um bom domingo para quem já quiser ir se despedindo. Um bom domingo a todos. Domingo a todos, uma boa semana também. Bom domingo. Foi de novo. Gente, bom domingo. Fiquem na paz de Deus. Abençoada semana para todo mundo. Obrigada, Tchau, tchau. pastor. Domingo a todos. Um abraço.